Olá, bom dia, 6h40 de uma manhã de uma quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada. Sim, eu só tenho que agradecer. E o que hoje vamos fazer? Puxa vida, o que hoje vamos fazer? Dúvidas esclarecer. E o que seria a dúvida que nós podemos ter? A dúvida é daquilo que com toda certeza cabe a Deus nos oferecer. Não tem como assim não ser. E vamos começar. Sim, vamos começar. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Eu posso falar sim que eu nasci de uma maneira bem particular. É bem verdade que todo mundo chega, sim, do mesmo jeito nesse lugar. Sim, dizem que é a cegonha que vai cada criança entregar. A questão é que eu não estava a gostar. Sim, porque eu entendia que a cegonha não estava a pegar o mapa, sim, do meu mundo particular. Sim, porque uma coisa é você, sim, criança em cesto colocar. A outra coisa bem diferente é a criança se identificar. Assim como no caso de Moisés. Olha que beleza. Sim, a mãe de Moisés pegou, colocou ele numa arquinha. E a irmã de Moisés ficou a observar. Quando a filha do faraó esteve a encontrar, reconhecendo que Moisés não fazia parte do mundo particular, mas do mundo que ali esteve a chegar, a ponto de escravos, cada um, o povo, quer dizer, eles, a coisa ali se dá. A irmã correu para a família identificar. Assim, a cegonha não esteve a errar. Não esteve a errar. Encaixou certinho o cestinho. E assim Moisés teve uma oportunidade, sim, de saber dividir o mundo dele, sim, antes de, depois de, e até o antes e o depois, sim, depois do depois de. Ele pôde ter uma visão da vida que ele poderia levar se a mãe dele não tivesse colocado ele naquela arquinha, na esperança de alguém encontrar para com vida Moisés ficar. Com base nisso que eu fiquei a pensar. Como é que a cegonha pode, uma criança no cesto, colocar numa casa, entregar, desconsiderando toda a minha vida, sim, a vida que eu estive a levar antes de ir naquela casa da rua 15 de janeiro, parar? Foi assim que eu fui com Deus falar. Sim, eu fui com Deus falar. Eu disse para Deus, tem uma coisa errada lá. Não está a encaixar. Aquele corpo, eu posso até testemunhar, é o meu corpo.
de cunho particular, mas a minha história de vida não é aquela que eles querem contar. Eu tenho uma história de cunho particular, não tem nada a ver com a história que eles querem me dar. Mas Deus me disse, vamos acompanhar. Fiquei pensando, Moisés passou 40 anos ali, convivendo num mundo que não era o dele, mas de alguma maneira fazia parte dele. O tempo a passar, e eu ali, meu Deus do céu, não é possível, é Senhor. E sempre a falar, sim. Senhor, o tempo está a passar, e quanto mais o tempo está a passar, mais a minha história eu não vejo chegar. Mas Deus disse, Moisés esperou 40. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que esperar 40? Sim, 40 anos chegar, para eu poder ter uma ideia do meu mundo particular e poder nesse mundo estar. Foi assim que Deus, quando eu menos estava a esperar, me disse que eu teria que no mundo deles, sim, o mundo é que a cegonha esteve a colocar como meu. Disse que era para eu entrar naquele mundo deles, para eu poder confrontar, sim, e assim eu teria uma ideia do que comigo esteve a se dar e poderia se dar dentro daquele mundo que a cegonha esteve a me jogar. Santo. Aí conversa vai, conversa vem com Deus, e conversa vai e vem. Aí Deus disse para eu apenas aceitar. Aí eu fui numa tal de Cobem entrar, a convite de Kátia, minha irmã. Ela me levou lá, dizendo que ali tinha gente que podia me ajudar, já que eu, adoentada, estive a ficar. Santo. A questão é que quando eu fiquei adoentada, sim, aí, naquele momento difícil que eu estava, assim, quase ali na cozinha, o mundo a rodar, a voz perfeitamente veio me falar que o problema não era físico, quer dizer, o problema era espiritual, quer dizer, era da alma, era de outro lugar. Então, se o problema eu teria que de fato encontrar em outro lugar, eu fui o convite a aceitar, como sempre estive a realizar. Sempre quando ela me chamava para eu com ela em algum lugar estar, eu sempre fui. Então fui. Foi ali que eu comecei a defrontar. Eu logo disse, esse não é meu mundo, nem aqui, nem em nenhum lugar. Não, eu nunca estive a gostar dessa história de com espírito estar. Sim, porque uma coisa é morto, defunto. É pessoas que passam para o lado de lá. Sim, os descarnados. Isso é uma coisa. Outra coisa é espírito. O que do tipo elevado? Quando eu vi que aquilo ali era de mundo, o que de tal de espírito do tipo elevado, eu disse, olha, não, isso aí nunca vai fazer parte de minha vida particular, não. Eu não suporto. O quê? Sabe como é que é? Nariz elevado. Imagina espírito elevado. Mas Deus disse para, de fato, o confronto se dá, sim, para que eu pudesse ter uma ideia desse mundo. Santo, que gente antipática. O quê? Que gente nojenta, gente insuportável. É aquela gente. O quê? Oh, meu Deus, espírito elevado. Chega, toma conta de sua casa,
lhe tira até o direito de você ter alma. Assim, porque você diz, eu não quero essa história de espiritualidade, mas lhe tira o direito de ter alma. O que lhe descasca, o que arranca sua carne, esmaga. E você tem que viver subjugada. É uma gente ordinária. E eu ali convivendo com aquela gente maldita. Ô gente maldita, aquela gente. Mas tinha que considerar, sim, a carne, sabe como é que é? O bolinho de carne que foi parar numa casa. Santo. Eu falei, santo Deus, confrontar não se encaixava. Nem o mundo dos espíritos elevados. Nem o mundo se encaixava na vida aqui dessa dona de casa. Nem o mundo que a cegonha um dia me colocava. Não, ali não me encaixava. Puxa, aí eu fiquei sem nada. Logo entendi, não, eu não tenho nada. Eu sou uma arrombada. O quê? Eu vou dizer para Deus. Senhor, o senhor tinha razão. Moisés pelejou 40 anos. Eu já estou na casa dos 40. Quando estava próximo de chegar nos 40, quando eu ia entrar nos 40, aconteceu tudo isso. Já estou quarentando. Tem essa confusão todinha. Eu entendi que eu não tenho nada, nem a tal arca. Porque quem de fato serviu para eu estar aqui nessa vida tão desgraçada, essa não vale nada. Me diga, meu Deus, me diga, Senhor, como é que eu vou poder de fato ficar trancada dentro de uma casa com uma vida tão ordinária? Mas Deus me disse, Maria de Cássia, ô Maria de Cássia, você pode ficar apegada. Eu disse a nada. Nada. Porque nada ali se encaixa. Aí passei um tempo assim. O quê? Sim, porque Deus disse de fato para eu não ter nada. Sim, porque foi assim a maneira mais amorosa que Deus esteve de fato a buscar para me dizer, olha minha filha, não adianta você se enganar, querer ter alguma coisa nesse lugar. É melhor você aceitar. Diz o ditado popular, aceita que dói menos. Aí eu fui mesmo aceitar para saber como é que tudo isso iria ficar. Santo, não restou nada. Mas Deus me disse que eu tinha uma arcada dentária. Tendo uma arcada dentária, eu logo disse, é uma coisa maravilhosa, é um benefício tanto para essa dona de casa. Aí Deus disse para eu examinar a arcada dentária. Foi examinando a arcada dentária que eu pude encontrar as duas partes de Cássia. Sim, a parte de cima da arcada dentária e a parte de baixo. Por que adianta eu examinar a arcada dentária e não querer enxergar? Sim, a outra parte. As duas partes da vida de Moisés, quando ele viveu com os egípcios e quando ele foi lá viver com os hebreus. Eu tinha que ver se eu tinha essas duas partes, e eu tinha as duas partes da arcada dentária. Estavam ali, perfeitos para mim. Aí eu fui entrar na minha boca, sim, na boca de Cássia, para eu aprender a conviver com a minha arcada dentária. Saber usar as duas faces. Nem sempre é fácil você, de fato, mastigar. Principalmente a sua vida particular. E eu vendo, meu Deus, vendo as coisas ali a passar e mastigando a minha vida. Eu tentando o tempo todo, sim, com a família do lado de cá, os que dizem que são vivos.
é falar que eu estava enxergando. Enxergando que as coisas não estavam assim, que eu estava enxergando, que era isso. É aquela história toda que eu já falei infinitas vezes aqui. Mas não encontrei nenhuma fenda. Sim, porque, olha, eu fico a pensar que Moisés encontrou todas as vezes a porta aberta. Sim, para ele com o faraó está. Faraó não fechou a porta para Moisés, não. Moisés entrava lá, questionava, jogava praga e voltava sempre. Eu fui uma azarada desgraçada. Nunca encontrei a porta para eu entrar e poder falar da forma como Moisés esteve a realizar. Até se tivesse serpente para eu pegar, mostrar a cabeça da serpente, poder de fato ali o sangue, examinar, enxergar o sangue na água, se houvesse alguma outra coisa, qualquer coisa, eu tive que reconhecer. Não, eu tive que reconhecer. Sim, voltar para aquela parte da escritura, ler ali e dizer: Moisés, Moisés, você que teve uma vida assim difícil, morreu sem ter o direito de entrar na terra prometida, cumprindo, sem ter que carregar as desditas de cada família. Você ainda teve sorte, Moisés, porque você encontrou a porta larga, pôde entrar na casa das egípcias. Eu não encontro uma fenda, a casa é trancada. Não existe possibilidade, Moisés. Olha, Moisés, e o agravante. Não agravante. Você não teve o sangue da família egípcia. E a porta estava lá. E eu, Moisés, que carregava o sangue daquela gente, que passou a ser maldita, porque não me dava acesso para uma casa que em mim até há pouco eu poderia dizer viva. Moisés, meu filho, agradeça, joelho no chão e agradeça. Sim, aquela gente egípcia. Você não tem por que reclamar deles nem falar deles, não. Você teve acesso a eles. Eu, Moisés, tive acesso, não. Olha, eu tive que reconhecer, voltar e falar com Deus. Senhor, acesso nem não. Não há possibilidade de nada. A casa é trancada. Olha, a casa é trancada, não abre a porta para nada. Eu sou a desgraçada. Aí tudo bem, Deus me disse assim. E com aquela gente lá, a gente que é desalmada, que acha que de fato viver ali escarrando na sua cara é uma gente assim elevada. Eu disse, ali não. Ali eu não quero conversa com aquela gente ordinária, não. Aquela gente é uma gente desgraçada, uma gente que não vale nada. Aí Deus disse assim, você reconhece alguém ali? Eu disse, olha, de nome eu escutei na Cobem, que é Casa de Oração Bezerra de Menezes, eu escutei falar alguns nomes lá. Irmã Elizabeth, tem uma tal de irmã Sheila lá, tem uma tal de irmã, como é o nome? Rosália. Tem um tal de Bezerra, tem lá, de Menezes, parece. Sei lá, é um nome assim, sei lá. Tem também, senhor, tem um assim, eu acho que é assim, o mais chato de todos, o mais chato. Eu acho que é o mais elevado. Eu acho que ele diz ele, que ele era assim o mais sensato de todos. Eu acho que é Emanuele. É insuportável. Então, também tem o André Luiz, esse mais simpático. Tem o irmão Silas. Só tem um tanto. E Deus diz, e você se reconhece, se vê neles, e nenhum deles. Tem um irmão Paulo, é de Tarso. O livro é bom um bocado. Eu li para ter esse entendimento. Disse, foi o Emmanuel que
que trouxe para um homem chamado Francisco. Francisco Xavier, que é Chico. Não reconhece não, Maria de Cássia? Eu disse, nenhum. Aí Deus disse assim, vamos passar para a outra parte da casa. Quando eu passei para a outra parte da casa, Deus disse, e essa parte aí? Eu disse, santo, é o quadro do apostolado. Deus disse, então você reconhece? Eu disse, eu posso dar uma parte. Sim, Deus disse, pode. Eu falei, santo, o quadro do apostolado, onde é que está o irmão Lázaro? Deus disse, então você reconhece o irmão Lázaro? Eu estou estranhando, estou vendo ali o quadro do apostolado, está faltando o irmão Lázaro. Foi então que Deus me disse assim, ô Maria de Cássia, olha, se você puxar a arcada dentária para com o irmão Lázaro está, vai conseguir todo o quadro do apostolado, você vai decifrar. E já fui eu com essa peleja. Entrar no quadro do apostolado. Eu que nem queria, nem lembrança de apostolado. Mas era um pedido de Deus. Aí eu fui com o irmão Lázaro está. Sim, lá na casa que era minha, que eles resolveram tomar. Aí, quando voltei para estar lá com o dito irmão Lázaro, o ressuscitado, também tinha uma irmã Marta, que disse que era irmã do irmão Lázaro. Nesse ponto, o irmão Lázaro esteve a vacilar. O quê? Não, ele tinha firmeza, estava muito bom, aquela coisa toda, tinha muita amizade com o apostolado, até eu entrar na sala ele não está lá, eu perguntar por Deus, cadê ele? Santo homem ficou, o quê? Baqueado. Eu poderia dizer assim, isso aí vai ficar tão arrombado. O quê? O ressuscitado. Olha, quando ele entendeu que eu podia mesmo conviver com o Filho de Deus. O quê? Santa, aí fedeu. O quê? Panelinha de breu. Foi uma confusão tão grande que ali se deu. O irmão Lázaro, com todos eles, o apostolado todo ali se desentendeu. Uma confusão. Cada hora um chegava, querendo de fato administrar a casa. E passava para um, passava para outro, e ninguém se entendia, e nada, e aquela confusão toda, aí resolveu trazer o quê? Aquele que foi. O mais. Humilhado. Como não? Teve a cabeça arrancada. Trouxeram o profeta São João Batista. Oxente. Corri para falar com Deus. Esse aí faz parte de minha vida. Eu conheci. O nome está assim trocado. Deus disse, tem lembrança? Eu falei, da arcada dentária. Aquela mais iluminada. Aí Deus disse, você tem certeza? Eu falei, não tenho dúvida não. Aquele ali eu conheço, é de longa, olha, coisa antiga. Deus disse, então veste a roupa. Sim, essa roupa que com toda certeza está meio que adormecida. Aí foi briga. O quê? Sim, briga com São João Batista. Porque queria mandar na minha vida. Santo. Briguei tanto. Aí eu voltei para Deus. Olha, Senhor, não entendo com aquele homem, não. Aí Deus disse assim, olha, Maria de Cássia, eu vou lhe dar uma sugestão. Vá lá, entra no Rio Jordão. Agora veste essa roupa. Sim, porque a outra parte da arcada dentária. Aí eu fui usar, sim, a outra parte da arcada dentária. Usei a de cima, para estar com São João Batista, e agora eu peguei a de baixo. Aí entrei no Rio Jordão. Santo, que beleza.
Santo, ali até adoçou meu coração. O que? Fiquei com o coração mais adocicado. Compreendia São João Batista um bocado. Não, mas eu não queria papo. Mas compreendi. Poxa vida. Eu fiquei assim a pensar. Como é bom a gente poder, assim, na vida de uma pessoa, assim, como São João Batista, entrar só para admirar. Aí foi mais fácil. Foi mais fácil quando eu voltei para com Deus falar. E ele disse que eu teria que, como o coração estava mais adocicado, voltar para na casa da família sagrada estar. Aceitar o que a família sagrada tinha para me dar. Que dificuldade. Eu nem gostava de ali estar, muito menos de me lembrar. Mas Deus me disse que eu teria que entrar com aquela roupa da arcada dentária de baixo. Aí fui, Maria já me esperava, a Santíssima. Me esperava na beira de uma estrada. Fomos caminhando, ela a conversar, o filho dela meio que distante a nos acompanhar. Olha, foi uma estrada difícil. Maria, difícil, mas de alguma maneira eu pude de mim me lembrar. Foi porreta, não foi porreta, essa parte é a lembrança, a avivar. Era difícil, aí tinha que ficar assim um pouco mais de lado, uma coisa complicada. Voltamos ali a conversar, os familiares já estavam lá, assim, para nos acompanhar. Olha, São Joaquim fazia questão de caso contar, era caso, e a gente até risada dava. Sim, porque não era fácil a gente ter que sair de lá e com o que? O retrovisor, para na nossa vida ficar. Nós éramos uma família, eu fui adotada. Eu fiquei aliviada. Sim, porque se eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não fazia parte daquela casa. O que de espírito elevado, não, casa desgraçada. Eu falo. E da casa de cá, o que? Fazia não. Fazia parte de cá também não. Aí é que eu vi, gente ordinária. Como é que pode, de fato, pegar-se o sangue, arrancar, sem a possibilidade do sangue nem na casa, dentro da casa se aproximar. O sangue dizendo, gente, quando a desgraça chegar, vocês vão ver. A desgraça chegou. E muito pior para mim ficou. Sim, porque, olha, a polícia lá entrou. Tudo que eu falei ali, olha, cada um ali a dor passou. E eles jogaram para cima de mim, como se eu é que fosse a maldita. A minha vida piorou. Meu Deus, muito pior ficou. O quê? Cada um muito mais se elevou. O quê? E tirania para cima de mim. Mas Deus dizia, pense que tem um prisioneiro ali. Santo. Quando eu voltei lá, que eu fazia parte de uma família, fui adotada pela família sagrada, Deus me disse para eu poder virar um pouco a página. Para eu poder fazer assim a leitura, trazer o entendimento do prisioneiro. Eu falei, meu Deus do céu. O prisioneiro não vai sair vivo da casa. Não vai. Quando eu entendi que o prisioneiro era pai e que ele não ia sair vivo da casa, o quê? Foi. Essa aí o tempo já tinha até passado, eu já estava ali, já abocanhando o ano. O quê? Sim, de 2017 já estava entrando. Deus até me deu condições de eu poder, de fato, gritar. Até vieram, se o pesadelo, se vieram me falar que isso era um segredo de cunho particular, que eu dissesse essa senha para ver se na minha casa, quer dizer, na minha casa não, que nunca foi minha, sim, porque se tivesse minha eu tinha uma parte. Era eu falar esse segredo, aí disseram assim, olha, eu deitei, a voz veio e disse, olha, Kátia não é filha de sua mãe, mas é filha de seu pai. Foi uma noite terrível, no outro dia o pesadelo chegou, essa história todinha contou, aquela confusão, mas o dono do segredo, quem veio me contar, não quis no momento ser apresentado. O divino me disse, respeite.
pega apenas a chavinha que está ali, dá mais respeito. Depois, não, a gente tem que respeitar. Depois é que eu fui com quem veio me contar, conversar, o coração acalmar. Ele se sentia culpado por eu viver tamanha desgraça. Se sentia tão culpado, abatido, angustiado. Olha, foi assim tão difícil. Mas eu não podia ficar o tempo todo chorando com ele. Eu disse, olha, o seu filho vai subir no altar do sacrifício. Ele é prisioneiro daquele mundo maldito. Ele não vai sair da casa vivo, não. Era 2017. 2017. Aí eu fui conversar com o Filho do Deus vivo. Aí ele me disse para eu gravar um vídeo. Gravei um vídeo para enviar para a família, falando que tinha uma cobra lá de 2 cabeças, que eu iria responsabilizar eles. Que os dois eram idosos, sim. Dona Eurides e meu pai. Que eles tinham que rever, procurar cuidar deles, procurar saber o que estava acontecendo, já que a Gilan, a família toda, esteve a se meter numa confusão, que era preciso saber o que realmente esteve a acontecer. Nunca quiseram saber. Nunca quiseram saber. Outros vídeos eu estive também a fazer, e foi mensagem, sempre sabendo que pai prisioneiro ali vive, não iria sair de lá, não. E eu sem poder nada fazer, porque a Deus eu tinha que obedecer. A Deus eu tinha que obedecer, e pai me perguntando quando é que eu ia voltar, quando é que eu ia lá, e essa coisa toda, e eu na hora certa. E quando puder eu vou, se puder. Com receio de muito mais prejuízo, o prisioneiro. Ele era prisioneiro do mundo, olha, que mundo santo. Quando eu olhava para aquela casa da rua 15 de janeiro, meu Deus, como é que eu vou fazer? Pai vivo não vai dali sair, não. Não vai, não vai. Isso era claro. Eu não poderia esconder. Aqui dentro dessa casa onde eu moro, eu dizia, olha, pai vai sofrer. O mal vai o sangue dele comer. Santo. Aí a gente precisa aceitar os limites. Moisés pôde o povo dele libertar. Ele teve acesso à casa para questionar. Ouviu Deus, obedeceu, fez conforme a vontade de Deus, mas Moisés tinha acesso à casa, tinha acesso ao faraó, tinha acesso àquela família que era dele, ainda que não tivesse o sangue dele. Mas foi quem criou ele. E eu não tinha acesso a uma casa que eu nasci e o meu sangue existia ali. Nada. Olha, Kátia adoeceu, Kátia morreu. Eu tentei de todo jeito falar com ela não quis de jeito nenhum me escutar, muito pelo contrário, usou a rede social para me humilhar de uma maneira tão difícil que eu não quis mais com ela falar, para prejuízo mais a ela. Mensagem para filho dela, para a mãe dela, mensagem para os irmãos dela, e mensagem, sempre tentando olhar e ver que pai merecia uma chance da família dele dar. Ninguém quis dar. Ninguém quis dar essas chances para o pai. Olha, quando estava assim a se aproximar o tempo do caixão de pai, da casa, sair, eu tentei de todo jeito, mais uma vez estar ali. Até fui no Natal com ele passar, mas nenhuma brecha. Nenhuma brecha. Uma única brecha. Para eu tirar pai vivo daquele lugar. Muito mais prisioneiro pai esteve a ficar. Mas eu nunca pude Deus desrespeitar, não. Fica lá, gritar.
e não ter, sim, me apegar ao corpo de pai e a alma de pai eu prejudicar. Eu conhecia os dois lados, vivia nos dois lados, porque fui prisioneira de ambos os lados, de ambos os lados. Portanto, eu não poderia fazer de pai um desalmado. Sempre considerei a possibilidade, sim, de poder lutar pela alma de pai. O corpo já estava lá, não tinha como sair de lá não. Nem ele tinha força para andar, pai não tinha condições de sair de lá, não tinha. Ele deixou assim a dificuldade tomar conta dele, que ele ficou curvado à dificuldade. Não teve força para brigar, para reclamar. Perdeu completamente o vício da juventude, que muitas vezes o idoso consegue buscar para poder a vida com mais leveza. Pai não, coitado. Perdeu tudo, pai. Deus me disse, não temos como não considerar. Seu pai estar a conjugar o verbo amar. Dentro das pequenas coisas que ele consegue ainda lhe dar. O pai rezava tanto para aqueles filhos dele. Rezava tanto que eu não tinha mesmo. Eu nem podia, era desrespeito. Eu penso que pai sabia. Sim, penso que pai sabia sim que ele não tinha mesmo condições de pela própria vida lutar. E posso falar isso, penso, sim, respeitando o tempo que eu estou a me reportar. Porque agora eu tenho certeza, pai não teve, ele sabia que ele não tinha. Ele sabia que ele não tinha condições nem do dedo levantar para ter uma oportunidade de vivo sair daquele lugar. Foi muito difícil. Foi muito difícil aceitar o limite. Sim, olha, seu pai está lá. Ele continua a rezar pelos filhos que a vida esteve a lhe dar. E ele consegue cada um no altar colocar para amar. Temos que respeitar. Agora é hora de você apenas o caixão preparar para a alma de seu pai estar. Porque o corpo chumbado vai estar. Prepara o caixão para a alma. Poxa vida. A sorte de pai é muita sorte, eu digo a ele sempre. É que ele tem amizade, amigo. Gente, pai tinha tanto amigo. Do lado de cá. Do lado dos mortos. E quando o caixão de pai, para a alma nele está, sim, porque eu não poderia, ele na Gina, parar sem ter um caixão. Ter a individualidade dele se juntar com tudo aquilo ali. Não, separei o caixão. Entrei dentro do caixão para ficar com ele. E amiga a chegar. Amiga a chegar. Frei Salvador. Com aquela gentileza dele. Quem conheceu o Frei Salvador sabe. Amável, gentil, amoroso. Chamando amigo. Dizendo, a filha de seu Agileu disse que seu Agileu vai pela porta da igreja passar. Nós todos vamos estar lá. Nós todos vamos estar lá para ela saber que seu Agileu nós vamos honrar. Foi tal qual Frei Salvador esteve. Portanto, eu ter estado lá sem poder o caixão acompanhar, ficando ali na praça, esperando pela porta passar, podendo ver os amigos de pai. Todos eles. A chorar tanto por pai. Que eu me aliviei.
Me aliviei por saber que eu pude um caixão para a alma de pai preparar, para eu poder ser forte o suficiente para o caixão dele, o que a carne esteve a carregar, que eu teria mesmo que aguentar. Porque é muito difícil uma filha ver um pai prisioneiro, a velhice chegar, e você não poder fazer nada. Não podia não. Eu não poderia mesmo levantar nenhum tipo de suspeita de que eu estava movimentando alguma coisa para ter influência sobre pai. Nada. Influenciar em nada. Até nas vezes que eu estive lá, eu não estive a influenciar. Não passei recibo de que comigo ele poderia contar para poder o básico ele comprar. Porque Deus esteve a me falar, não vamos de fato a vida de seu pai complicar. Deixe seu pai a vida levar da forma como ele está a realizar. Porque se a gente nessa cangaia de jegue, a gente a mão colocar, seu pai vai até a alma. Sabe como é que é? Corre o risco de você não conseguir nem no caixão colocar. Era difícil. Foi difícil. Porque veio assim e você não poder mesmo saber o limite. Ele não vai sair vivo daí. Você sabe que é assim. Mas você conhece os perigos que estão por vir. É a alma que você tem que sentir. O corpo, você sabe que já está, aí já vai ser assim. O corpo conseguiu chegar até aqui, mas a alma de pai, estava tão acabada. Era praticamente nada. Desossada. Uma alma desossada. Deus foi tão amoroso com o pai para separar. Olha, seu Agileu, o dinheiro não pode lhe ajudar. Porque dinheiro não pode osso para sua alma comprar. Se o senhor esse pensamento alcançar, vai na hora que a dificuldade chegar, o senhor vai se lembrar que mesmo desossado, sua filha tem um caixão. É só o que ela pode lhe dar. É só o que sua filha pode lhe dar. É um caixão para a sua alma estar. Para ela não lhe prejudicar e muito mais prejudicada ela ficar. E aí ela não vai nem poder o seu caixão físico acompanhar. Para esse sentimento de amor pelo Senhor ela levar. Pai, tão abatido, tão sem sentido. Ter que suportar e confiar. Porque Deus confiou que eu só poderia dar. Pai confiou que eu só poderia dar a ele um caixão para a alma. Que eu também não tinha nada. Porque eu também não tinha nada. Porque eu não posso considerar o que é dos outros. Não, eu não posso. Se pai não tinha nada, porque sabe como é que é? De repente, nada se encaixa. Eu também não tinha nada, porque nada se encaixava. Nós estávamos
presos no mesmo lugar da casa, no quartinho que ele rezava. Porque pai, sempre o meu nome ali chamava. Então ele me deixou também, foi isso. O quartinho que ele rezava, no fundo da casa. Eu não me arrependo de nada. Tá? De nada, de nada, de nada. De nada mesmo. Porque eu vivi subjugada a uma única palavra. Sim, a que eu acreditava. Eu vivo subjugada a essa palavra. Então eu não vou de fato escutar mais nada. Eu vou sempre me subjugar a essa palavra. Porque essa é a verdade de Cássia. Essa dona de Cássia. Essa é apenas a verdade. Portanto, tudo que vier de outro lugar, seja como for, não faz parte de minha casa. O que faz parte de mim foi o que eu vivi. E o que eu vivi está tudo escrito e gravado. Porque Deus menino fez questão de ser assim. E não fez por mim não, obedeci. Mesmo sem gostar, sempre que a gente sabe que remédio amarga, mas a gente tem que tomar. Porque nem telefone, celular, sim eu quis. Mas, de alguma maneira eu fui obrigada a aceitar. Sim, porque o divino me disse, olha, se estão a lhe dar, e não é gente da sua casa, sim, e estão a lhe dar, você tem que aceitar. Alguma necessidade há. E aceitei, mas eu praticamente eu nem uso porque eu não gosto mesmo. Tanto eu já tenho coisa demais para realizar. Então não dá para você ficar o tempo todo trocando mensagem em celular. Mas eu sou grata. Sou grata. E muito grata a quem me deu o celular. E é com quem eu menos falo. Me deu para eu de falar. Mas o máximo que eu dou é bom dia, eu mando mensagem que, com toda certeza, mensagem que nunca agrada. Sim, para aqueles que. Mas tudo bem. Eu mandava do mesmo jeito usando o computador. Então não muda nada. E se é assim, deixamos aqui. Assim é um. Deus me disse para eu tirar um tempinho para mim. Eu preciso colocar os meus 2 pulmões, sabe o que é? Purificar o ar. Então eu vou esse vídeo encerrar e quanto tempo for preciso eu vou de fato descansar. Mas vou continuar assim escrevendo os textos para no Face colocar. Mas eu preciso um pouco respirar. Porque assim Deus, você vai me falar, o corpo está cansado. Então obrigada. E desejo para mim mesmo uma boa descansada. Sorria você e sempre será motivo de alegria, diz que a sua estrela guia, me diz o divino todo dia. Confia. Obrigada, Senhor.